Pensa no ano de 1980. O Brasil estava bem no meio, atravessando aquele período super tenso da ditadura militar. Era um cenário político denso, né, com regras institucionais muito rígidas e a cultura ali basicamente operando sob a sombra constante da censura. E no meio desse clima todo pesado, qual foi o maior, o mais explosivo fenômeno cultural daquele ano? Foi um menino, não foi? Exato, um menino, mas não um de carne e osso. O menino desenhado com uma panela na cabeça e vestindo aquele paletó largo do avô. Que é, assim, a imagem definitiva da subversão, né? Porque enquanto o país inteiro estava tentando navegar num ambiente onde você tinha que ser dócil, onde o comportamento enquadrado era o esperado. Era a norma, aham. Isso, a norma. Aí surge essa criança de tinta e papel, cujo maior superpoder era justamente ter o caos na cabeça e o vento nos pés. Essa figura, ela quebra toda aquela rigidez institucional quase que de forma imediata. E tentar entender como esse caos literário desse garoto com uma panela na cabeça conseguiu virar um pilar da nossa cultura é a missão do nosso mergulho profundo de hoje. A gente reuniu uma pilha de fontes incríveis para isso. Tem arquivos históricos, reportagens de canais de TV locais lá de Minas Gerais e até, uns registros antigos no YouTube bem focados na memória regional. É um material riquíssimo, né? Muito. E a gente foi atrás disso tudo porque o criador desse menino, o Ziraldo, nos deixou recentemente. Ele faleceu aos 91 anos, enquanto dormia no apartamento dele no Rio de Janeiro. Mas a nossa ideia aqui hoje não é ler a Wikipédia dele ou fazer uma lista de prêmios. A gente vai fazer o caminho inverso. Rastrear a engenharia das genialidades, digamos assim. Isso. Como é que uma cidade pequena, focada em exportar café, conseguiu forjar uma mente que desafiou o país inteiro usando só o bom humor? Porque a genialidade quase nunca, ou acho que literalmente nunca, nasce num vácuo, né? Para quem está ouvindo a gente conseguir compreender a anatomia desse fenômeno que foi o Ziraldo, a gente tem que olhar para o atrito. O atrito dele com a escola, com a censura, com aquela geografia das montanhas lá de Caratinga, em Minas. A cultura ganha forma no conflito. Então, bora voltar lá para o começo. Pelas nossas fontes, ele nasceu em Caratinga em 24 de outubro de 1932. E tem um detalhe que eu achei sensacional na pesquisa. A mãe dele chamava Zizinha e o pai Geraldo. Eles pegaram o Zi de uma, o Raldo do outro e criaram um nome. Ziraldo. A própria certidão de nascimento do cara já é uma brincadeira, né? Uma invenção linguística de juntar pecinhas. Total. E isso já mostra que o ambiente na casa dele permitia essa flexibilidade toda. Não era aquele nome tradicional passado do avô pro pai, do pai pro filho. Era uma invenção. E logo depois, cara, aos 6 anos de idade, os registros mostram que ele já teve um desenho publicado no jornal Folha de Minas. Peraí, 6 anos? 6 anos. Imagina só o impacto disso para uma criança do interior, lá na década de 30. Ver o próprio traço ali reproduzido na tinta de um jornal de verdade. Nossa, deve ter sido um divisor de águas na cabeça dele. Mas o salto monumental mesmo da carreira vem lá em 80 com O Menino Maluquinho. As fontes falam em mais de 3 milhões de exemplares vendidos, adaptações para o cinema, teatro, novela, jogos, tudo. E, lendo as entrevistas sobre o processo criativo dele, uma coisa me marcou muito. Qual foi a regra dele? Ele tinha essa regra estrita de que o autor nunca, jamais, deve tratar a criança como se fosse, um professor numa sala de aula formal. Ele se recusava a chamar a criança de senhor nos textos ou usar um tom superior. Ele dizia que tinha que ser o cúmplice do leitor. Essa palavra perfeita, cúmplice. Eu fiquei pensando, se um adulto chega cheio de autoridade, a criança sobe um escudo na mesma hora. Mas se o adulto chega agindo como quem quer ajudar a roubar um brigadeiro antes de cantar o parabéns na festa, a criança embarca. É essa mecânica psicológica por trás do sucesso dele. Sem dúvida nenhuma. Se a gente olhar pelo lado do desenvolvimento cognitivo infantil, quando o texto soa professoral, a criança logo codifica aquilo como uma obrigação. Lá vem tarefa de escola. Lá vem chateação. Isso. O Ziraldo contornava esse sistema de defesa totalmente.
Quando ele adota essa voz de co-conspirador, de cúmplice, como você falou, ele está, na verdade, validando a perspectiva da própria criança. Ele dizia meio que, olha, o mundo dos adultos é cheio de regras chatas, mas aqui no nosso clubinho, usar panela como chapéu faz todo o sentido. Exato. E ele ia ainda mais longe. Tem registros nas fontes dele afirmando com todas as letras que ler é mais importante do que estudar. Nossa, e isso para a educação daquela época soava como uma heresia completa, né? Parecia um absurdo, claro, mas tem uma lógica profunda aí. O estudar, naquele modelo bem engessado que o Brasil tinha, exigia uma memorização totalmente passiva. O professor falava, a criança repetia. Uma decoreba, basicamente. Decoreba cura. Já o ler, nessa visão genial do Ziraldo, instigava o afeto e a imaginação autônoma, sabe? O afeto que todo mundo sente pelo menino maluquinho não vem de uma liçãozinha de moral no fim da página. Vem do reconhecimento. A criança lê e pensa, uau, alguém finalmente está vendo o mundo do jeito que eu vejo. E isso gruda, né? Gera uma memória literária que dura a vida toda. Mas me tira uma dúvida que me perseguiu enquanto eu cruzava essas fontes. Como é que essa exata mesma mente, que fala de tratar a criança com essa delicadeza toda, estava, na mesma época, batendo de frente com generais e censores? É um contraste tanto. Muito. Porque ele era formado em Direito, né? E a partir de 54, ele começa na Folha da Manhã, que é a atual Folha de São Paulo, e mergulha de cabeça no ativismo político. Sim, é fundamental a gente contextualizar isso usando os registros históricos da época. E, historicamente falando, as fontes mostram que o Ziraldo era alinhado à esquerda. Ele defendia aquelas reformas de base antes de 64 e era amigo de várias lideranças dos movimentos comunistas, tipo o Miguel Abdala. Os documentos mostram ele super engajado ali nas disputas do período, né? E só lembrando para nossa audiência, nosso papel aqui não é tomar partido ou julgar o mérito ideológico de ninguém. A gente está repassando o que os arquivos de época documentaram para entender como esse ativismo político dele alimentava a arte e vice-versa. Exatamente, somos puramente observadores aqui. E o impacto dele no país foi super real. Em 1960, ele lança A Turma do Pererê. Sabe qual foi o marco disso? Foi a primeira história em quadrinhos colorida do Brasil por um único autor, né? Isso mesmo. E o elenco não tinha o Superman ou o Batman, era o Saci, a Onça Pintada, o Jabuti. Só que aí vem 1964, começa o regime militar, e o governo manda cancelar a revista na mesma hora. As fontes oficiais justificavam que o material era subversivo. É isso que me deixa maluco tentando entender a mecânica da coisa. Como é que um bando de censores fardados olha para um desenho de um saci fumando cachimbo e pensa, nossa, isso é uma ameaça urgente à segurança do Estado? A censura quase nunca é sobre o desenho literal que está no papel, né? Ela ataca a narrativa que está ali escondida. A Turma do Pererê colocava, tipo, os elementos do nosso folclore. O índio, o caboclo, as matas brasileiras, como os grandes heróis da história. Eles eram os protagonistas da própria narrativa. E valorizar o folclore popular, assim, batia de frente, frontalmente, com aquele projeto de país todo pasteurizado, com aquela moralidade inquestionável que o regime militar queria enfiar a goela abaixo. O humor que pensa por si próprio é o inimigo número 1 do controle autoritário. Porque ele abre um espaço na mente das pessoas para rir do poder, né? Exato, o humor tira o peso do medo. E ele não recuou depois que foi cancelado. Pelo contrário, em 69, que era basicamente o ápice da repressão no Brasil, ele ajuda a fundar o Pasquim. Sim. Que era aquele jornal icônico que usava o deboche puro contra a ditadura. Era tipo a grande válvula de escape da galera. E ao mesmo tempo, e essa é a parte mais fascinante para mim, nesse mesmo ano de 69, ele lança um livro infantil chamado Flicts. Ah, Flicts é lindo. A história da cor diferente. Isso. Uma cor tão única, mas tão triste e isolada, que não consegue se encaixar em lugar nenhum no arco-íris ou no mundo. E a história do astronauta que as fontes trazem. Essa anedota me deixou maravilhado lendo as fontes ontem. O Neil Armstrong, né, que tinha acabado de ser o primeiro ser humano a pisar na Lua, ele vem fazer uma visita ao Rio de Janeiro. E o Ziraldo, dando um jeito bem brasileiro,
consegue chegar perto o suficiente para entregar um exemplar de Flix na mão dele. E a dedicatória que ele faz é genial. Genial! Ele não escreveu tipo, bem-vindo às praias lindas do Brasil, nada disso. Ele abriu o livro e escreveu em inglês, a lua é Flix. Cara, ele pegou simplesmente o evento científico e tecnológico mais monumental do século XX e abraçou aquilo dentro de uma metáfora lírica de um livro para criança. E o que isso nos diz? Mostra perfeitamente como funcionava a inteligência dele. Ele usava as mesmíssimas ferramentas mentais para conversar com uma criancinha descobrindo o universo e com um adulto totalmente acuado pela polícia política. O humor e o lirismo não eram só uma fuga. Eram tecnologias que ele usava para decodificar a realidade. Tipo um tradutor universal, sabe? Exato. No Pasquim, ele conseguia driblar a censura, porque o censor, de modo geral, não tinha um repertório cultural para pescar a ironia nas entrelinhas de uma charge. A população entendia o código, o censor não. E ele aplicava essa mesma técnica de decodificação na literatura infantil. Flix traduzia aquele sentimento complexo de inadequação e solidão de um jeito que a criança absorvia logo no instinto. Essa capacidade absurda de ficar jogando um xadrez mental com as autoridades e com o mundo, sem nunca virar o tabuleiro de raiva, de onde isso vem? Lendo aquelas fontes mais locais de Caratinga, me parece que a gente achou a resposta. Tem uma sala de aula, lá nos anos 40, onde essa semente subversiva foi plantada. E o jardineiro tem nome. O famoso professor Armando. A história de como ele chega em Caratinga é muito boa. A gente está falando da década de 40, né? O professor Armando vem do Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, um lugar super cosmopolita, e ele desembarca nessa cidade agrária que era literalmente a última parada do trem da Ferrovia Leopoldina. O fim da linha, literalmente. E ele já chega chacoalhando tudo, né? As fontes falam que ele funda o Colégio Nossa Senhora das Graças, adotando um modelo liberal, inspirado nos jesuítas. E pior, abre a primeira escola mista da região. Pior para a época, né? Para a época. Porque as escolas de freiras lá da cidade ficaram escandalizadas com a ideia de juntar menino e menina na mesma sala. E adivinha só quem estava sentado na primeira fileira da primeira turma da escola revolucionária? O nosso jovem Ziraldo. O próprio. E os arquivos mostram que a dinâmica deles não tinha nada a ver com aquele padrão antigo de professor durão e aluno que só obedece. Tem umas entrevistas do próprio professor Armando que são ouro puro. Ele conta, dando risada, que o Ziraldo era o oposto do bom moço comportado. Ele estava sempre zoando, desenhando o tempo todo na carteira. E tem aquele episódio clássico da aula de latim. O ápice do perigo nos anos 40. No meio daquela solenidade toda de uma aula de latim, o que o moleque faz? Ele desenha um índio pelado. Qualquer educador daquela década teria puxado o garoto pela orelha, dado uma suspensão monstruosa ou expulsado na mesma hora. Mas o Armando enxergou outra coisa. Ele agia feito um escudo, não era? Protegendo o Ziraldo do sistema mais rígido. Porque o professor Armando tinha essa visão muito afiada de saber diferenciar o que era uma indisciplina ruim, destrutiva, do que era só uma energia criativa que estava no lugar errado. Perfeito, energia criativa deslocada. O garoto não queria ofender ninguém. Exato, ele não estava tentando destruir a aula de latim. Ele só tinha um talento absurdo que simplesmente não cabia nas regras chatas da conjugação verbal. Para quem está ouvindo, imagina uma caldeira a vapor. Se você tem um moleque ali borbulhando criatividade e você só tampa a válvula de pressão na base da punição, a caldeira vai explodir, né? Vai virar um adulto revoltado. O Armando teve a manha de pegar esse vapor todo e ligar numa turbina. Ele deixou a máquina do Ziraldo rodar. Mas é bom lembrar que o Armando não era de bagunça irrestrita, não. Ele não passava a mão na cabeça para tudo. Não mesmo. Tem aquela história sensacional com outro aluno famoso dele que está nas fontes locais, o cantor Agnaldo Timóteo. A escola funcionava num prédio antigo que tinha uma escada de madeira toda vazada. Sabe aquelas que tem um vão aberto entre um degrau e outro? Sei bem, um perigo logístico para a escola. E as fontes contam que os moleques descobriram isso rapidinho. A diversão deles era ficar amontoado lá embaixo no pátio, embaixo da escada, esperando a hora das meninas subirem para tentar espiar as pernas delas, já que elas usavam aquelas saias do uniforme. O professor Armando precisava acabar com aquela palhaçada, óbvio.
E o que ele fez? Ele não foi lá e proibiu de chegar perto. Não colocou uma lona tapando, nem deixou um inspetor de guarda. Ele simplesmente montou uma armadilha puramente lógica na cabeça da molecada. Isso é brilhante. Um exercício de contenção sem usar força. A regra era a seguinte: se o aluno fosse pego no flagra lá debaixo da escada, ele tinha que tomar uma decisão na hora. Se ele tentasse fugir correndo escada acima, levava 3 dias de suspensão. Se ele tentasse descer as escadas e voltar para o pátio, levava os mesmos 3 dias de suspensão. E se ele ficasse paralisado onde estava, era expulso da escola. Imagina a tela azul na cabeça do Agnaldo Timóteo. Nossa, o desespero do garoto. Eles ficavam travados num verdadeiro engarrafamento lógico, porque qualquer movimento dava impunição severa. E pensa no impacto gigante que isso teve na formação do pensamento desses jovens. O que o professor fez com essa escada ou com o índio pelado na aula ensinou para o Ziraldo algo que ele levou para a vida. A regra de que a força bruta não é a única resposta para as restrições do mundo. Você pode dobrar a regra, você pode desarmar o adversário usando a inteligência, usando o contorno. E foi exatamente isso que ele fez no Posquim 30 anos depois, né? Quando o sensor militar bloqueava a porta da frente, o Ziraldo usava a lógica lateral do professor Armando para entrar pela janela e entregar a mensagem. E tudo começou ali, numa escola do interior de Minas. A gente tem muito essa mania de achar que o talento que sai do interior é tipo um raio isolado que cai do céu, do nada, né? Mas quando a gente cruza com essas fontes que mostram a Caratinga de hoje, a gente vê que não é bem assim. A cidade não exportava só saco de feijão e café. Ela exportava e ainda exporta cultura. O Ziraldo e o professor Armando passaram, mas a engrenagem continuou firme e forte. E muito por causa da faculdade de filosofia que segurou a galera intelectual por lá, né? Olha o caso do Silvio Abreu, por exemplo. O cara tá 25 anos escrevendo imprimindo e rodando o Jornal da Esquina. Ele acabou de lançar o 2º volume da História de Caratinga, contando todos os detalhes até dos arranjos velhos daquele partido, o PSD, que dominava a política local. O que mais me chamou a atenção no Silvio foi o comportamento dele. Ele passa os dias documentando uma política super conflituosa do passado, mas ele mesmo é a personificação da paz, sabe? A apaziguação em pessoa. Literalmente. Nas entrevistas dele que a gente achou, ele fala com todas as letras: eu não carrego ódio nenhum no coração. O cara tem a pachorra, sabe? A tranquilidade de vender espaço de anúncio no próprio jornal pra gente que ele sabe que odeia ele de morte. Ele diz que o cara pode mandar uma carta xingando ele, que ele publica e ainda cobra o anúncio. Isso é maravilhoso. E a circulação do livro dele? Ah, é de mão em mão. Ele fica na praça principal da cidade andando, e se a pessoa quiser comprar o livro, mas está sem a carteira na hora, ele vende fiado ali na rua mesmo. O cara grita do outro lado da rua: "Ô Silvio, semana que vem eu te pago", e ele vai lá e entrega o livro. Ele não é um intelectual isolado num gabinete. Ele é a memória viva da cidade, operando na calçada. É a democratização total da memória local, né? Baseada na confiança. E ali do lado dele, pelo menos metaforicamente falando da cidade, a gente tem a Marilene Godinho. Pelas fontes, dá pra ver que ela é meio que um patrimônio da região. Já tem mais de 40 livros infantis publicados. Teve aquele lançamento Caixinha Mágica, né? Isso. E não foi um evento chato e silencioso. Teve apresentação de coral de crianças, teve balé, a cidade inteira parou para celebrar o livro dela. E agora ela acabou de lançar o 45º livro dela. Chama Tramóia do Destino, que quebra o próprio padrão dela, porque é o primeiro livro voltado para o público adulto, e o que ela quis fazer ali... Resgatar o sotaque, né? Exato, ela foi atrás da autêntica linguagem da roça, aquelas expressões puras que ela nota quando tá tomando um cafezinho e batendo papo com as velhas amigas lá do interior. Além de tudo, ela ainda faz palestras, vai às igrejas locais pregar sobre alegria, sobre viver de forma otimista. Ela é uma força da natureza daquela comunidade. Se a gente colocar o Silvio e a Marilene do lado daquela imagem imensa que a gente tem do Ziraldo, a mecânica da nossa cultura fica muito clara. O Ziraldo, a árvore colossal que todo mundo vê de longe, mas o Silvio, a Marilene e o pessoal de Caratinga são as raízes complexas que deixam o solo fértil.
A cultura que vira sucesso nacional precisa demais da matéria-prima regionalista crua, sabe? Nossa, completamente. Pensa num país gigante consumindo cultura pop. A gente às vezes esquece que a jazida de minério dessa cultura tá lá no interior. Se a Marilene não registra a tal da linguagem da roça no livro dela, aquele sotaque, aquelas palavras únicas, simplesmente evaporam na próxima geração. Se perdem. Não tem backup, né? Alguém tem que escrever. E quando um ícone como Ziraldo sentava para desenhar o trejeito caipira ou a fala de um personagem folclórico, de onde ele estava tirando aquilo? Dessa jazida local. Se não tivesse uma caratinga mantendo tudo isso vivo no dia a dia, a turma do Pererê ia soar genérica, falsa até. A genialidade do Brasil não brota do asfalto do Rio ou de São Paulo do nada. Ela é o processamento contínuo dos sotaques e das memórias que essas pessoas teimosas do interior não deixam morrer. O macro acaba sugando e dependendo do micro para existir. Sem a galera vendendo o livro fiado lá na praça, o cartunista genial lá da capital não tem vocabulário para desenhar o Brasil, né? É exatamente esse o fluxo. Para nossa audiência que acompanhou a gente até aqui, acho que a jornada de hoje revela muito. A gente começou esse mergulho vendo os grandes jornais do país de luto pela partida de um ícone nacional, o pai do menino maluquinho. Só que, em vez de ficar só rasgando seda para os recordes de venda dele, a gente cavou fundo naquelas fontes lá de trás. Descemos as montanhas até aquela escola revolucionária dos anos 40. Isso. A gente conheceu um professor que, ao invés de punir a energia que todo mundo chamaria de caótica, de um menino desenhando um índio pelado na aula, viu a mina de ouro ali. Ensinou para aquele menino que a inteligência e o bom humor desarmam qualquer brutalidade. E, acima de tudo, a gente viu que a cidade que pariu esse fenômeno não parou no tempo. De jeito nenhum, continua super viva, com uma geração de guardiões da memória se recusando a deixar a história local e as palavras caipiras desaparecerem no mapa. Cada revolução artística do país começou com alguém olhando pela janela de casa, na própria rua. Pois é. Isso me traz de volta para a imagem daquele menino com a panela na cabeça e aquele palentão enorme que a gente falou no início. Pensando em como a nossa educação até hoje é meio engessada e como é fácil a gente reprimir logo de cara aquilo que a gente não entende. O famoso senta, cala a boca e copia, né? Exatamente. Aí eu deixo uma provocação final para quem está ouvindo a gente agora. Dá uma pensada na escola aí do seu bairro. Pensa naquelas salas de aula cheias, barulhentas. Quantos pequenos arquitetos do caos não estão sentados naquelas últimas fileiras bem agora? Só esperando a chance. Talvez rabiscando um monstro na capa do caderno de matemática, talvez batendo a caneta na mesa, só precisando desesperadamente que algum adulto olhe para eles com a visão treinada e revolucionária de um professor Armando, para perceber que aquela bagunça toda não é falta de educação. É só uma genialidade crua, borbulhando, pronta para tirar a tampa da panela e mudar a cara da nossa cultura para sempre.